Olá, uma boa noite para você. Hoje eu vou falar de uma paixão nacional. Aposto que você está aí sentado e pensando, ela vai falar de cerveja. Que nada. Tem coisa que a gente mais gosta no Brasil do que um pãozinho. Não tem, né? Pãozinho, sim. E São Paulo é o estado que concentra o maior número de padarias do país. São mais de 12.700. Em seguida vem o Rio de Janeiro, 7.400. E esses dados são da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. Pois é, e ele também virou um certo vilão. Você vai em qualquer nutricionista e pergunta para ela: o que eu tenho que cortar para emagrecer? Carboidrato, corta o pãozinho. Gente, será que isso é verdade? Agora, será que padaria também é uma coisa que só vende pão? É claro que não. Hoje em dia é quase um supermercado. E aqui no Economia e Negócios de hoje nós vamos conversar com o Milton Guedes, proprietário da Galeria dos Pães, que acaba de ser eleita a empresa mais admirada na categoria de bares, lanchonetes, restaurantes e padarias. Um leque de 19 mil itens. E aí, óbvio, tem pão também. Justamente por esta questão é que ele pode oferecer a sua variedade de produtos. Eu sou Fátima Tusso, quero a sua participação no programa de hoje. Manda seu comentário, sua dúvida, sua pergunta para o endereço que aparece aí no seu vídeo. E lá você também encontra todas as nossas entrevistas de programas anteriores. Visita a gente, visita o Milton lá na Galeria dos Pães. E aí me surpreendeu esse dado. Primeiro vamos começar com isso. Boa noite. Boa noite. Obrigada por você estar aqui, Milton. 19 mil itens, quer dizer, realmente o supermercado é o teu grande concorrente, é isso? É, mas a tradição foi essa mesmo. As padarias, durante um certo tempo, foram diminuindo de tamanho e diminuindo a quantidade de padarias, principalmente no estado de São Paulo. Pela dinâmica dos supermercados, que começaram a criar vários itens de padaria, como doces, pães, até uma copa. Então, as padarias foram perdendo esse significado de proximidade com o cliente da casa. Quando nós fizemos... Ou seja, nesse sentido, assim, ou você se reinventava também, ou o teu negócio perdia o sentido de ser, é isso? Exatamente. Nós tínhamos uma padaria, ainda temos até hoje. Essa padaria teve muitas modernidades. Uma delas foi sanduíche a metro, que foi nós que inventamos isso, nós que criamos. Mas daí não era a Galeria dos Pães, não era a Galeria dos Pães, chamava Padaria Dengosa. Ainda chama até hoje. Ajudei muito no teu faturamento, Isso. Tá? Com muitos sanduíches de metro. E depois nós estávamos no mesmo bairro procurando um espaço maior para poder fazer alguma coisa diferente, que atrelasse o nosso mercado ao mercado mais dinâmico, perto do que fosse o supermercado. Então, quando apareceu essa área ali no Jardim, na Rua Estados Unidos, nós fizemos uma padaria em moldes maiores. Então, as padarias normalmente tinham em área de loja 100, 150, 80 metros. Nós fizemos uma padaria com 600 metros quadrados de área de loja e mais 1.800 metros de área de produção. Então, a partir da hora que nós fizemos um conceito maior de loja, nós começamos a colocar muitos outros produtos. Fizemos uma copa maior, aumentamos itens de pão, de doces, de mercearia, adega. E isso trouxe novamente aquele cliente que quer comprar coisa de última hora e que gosta da coisa mais fresquinha, se dirigir à padaria novamente. O que o Brasil inteiro pode não saber, e é bom a gente aqui já posicionar a Galeria dos Pães que ele cita, fica nessa rua, ou seja, Jardins, aquela área bem nobre aqui de São Paulo, uma área chique, mas a questão da galeria é o point, quer dizer, 24 horas por dia eu passo por ali. Então, você tem um público extremamente variado, nesse caso, para passar, pegar, mas também para comer, ou seja, você passou a ser concorrente do supermercado, das outras padarias e dos restaurantes, é isso? Principalmente. O que acontece é que quando nós abrimos o leque de serviços, entre eles o café da manhã, que acabou ficando difundido em todas as outras padarias também, um buffet de sopas à noite, um almoço. Então, são vários tipos de buffets que agregaram um novo tipo de público, aquele público de última hora, durante o dia, que vai comer o seu almoço ou fazer o seu café da manhã, e mesmo aquele cliente que vai sair à noite para tomar o seu buffet de sopas. Então, nosso buffet de sopas ficou muito conhecido, ficou muito famoso, e hoje a maioria das padarias usam esse serviço.
E você foi a primeira 24 horas? Não, já tinha padarias 24 horas, mas da maneira tradicional. Não tinha buffet, não tinha nada. Servia o que servia normalmente num buffet, na Copa. Lanchinho o lanche da última hora, não sei o quê. Nós abrimos outros tipos de serviços. Você disse agora há pouco da questão da área que você tem para a produção. Quer dizer, hoje tudo que você fornece para toda a sua rede é produção própria. Nós não temos uma rede. Por exemplo, a outra padaria que nós já temos até hoje, a Padaria da Engosa, todos os produtos que são feitos lá são feitos lá mesmo. Tá. Na Galeria dos Pães, tudo que a gente faz é produzido ali mesmo. Então, eu devo ter em torno de 60, 70 confeiteiros, quase 50 padeiros, e toda a produção é feita lá. Nós chegamos a desmanchar em torno de 2 toneladas de farinha por dia. Gente. E tudo para ser vendido ali na hora, bem fresquinho. Então, a quantidade, como o nosso balcão é muito grande, a gente tem uma quantidade de pães muito grande. A gente tem que vende no balcão mais de 150 variedades. Você disse, peraí, só quero que você repita o número de toneladas de farinha. 2 toneladas de farinha. 2 toneladas de farinha por dia. Aí você disse, tudo que você tem na galeria é produzido lá, mas o que você produz não fica só para a tua padaria, você fornece para hotéis também. A gente fornece muito para hotéis. Os hotéis mais finos que circundam a gente ali, a gente fornece para todos. Fornecemos também para hospitais, tem vários hospitais tipo São Luís, Santa Catarina, Albert Einstein, nós fornecemos e com serviços exclusivos. Então, clientes que não podem comer um pãozinho com sal ou um determinado doce que não tenha tal produto. Então, nós temos uma linha especial que não é vendido na loja, mas é fornecido para hotéis, para restaurantes, que aí aumenta muito o leque de Nesse produtos. caso, você tem que ter toda uma logística também para essas entregas, é isso? Com certeza. Tem todo fornecimento direto. São pedidos diários e, muitas vezes, alguns clientes com mais de 20 pedidos diários. Então, a gente tem uma equipe de entregas, tem um pessoal, é quase que fosse um negócio dentro do próprio negócio. Nesse caso, imagino eu, veja se eu estou certo, de hotéis e hospitais, os pedidos não são iguais. Quer dizer, não é que você tem assim, no início do mês você já tem uma planilha de produção que vai te dizer, vai fornecer 50 pãozinhos por dia para o Albert Einstein, não é isso? Não, é pedidos diários e assim para serem entregues 3, 4 horas depois do pedido, às vezes 2 horas, dependendo do produto, até 1 hora depois. São pedidos constantes e tanto os hospitais como os hotéis principalmente, os hospitais conseguem fazer uma programação, vamos dizer, antecipada de 12 horas. Mas os hotéis não, de repente eles estão vazios, de repente para um avião e eles precisam ter mais 100 pessoas, aumenta de uma hora para outra, eles precisam... Mais 100 pãezinhos. Então, nós temos uma estrutura que consegue comportar tudo isso. Uma estrutura que a gente consegue imaginar fácil para produzir carro, para produzir pão. O valor unitário versus o custo que é para o custo Brasil. Vamos falar tudo isso logo depois de um rápido intervalo. A gente volta já já. De volta com Economia e Negócios, hoje falando sobre padarias. Um negócio que realmente teve que se inventar, que o Milton Guedes é o pioneiro, proprietário da Galeria dos Pães, que reposicionou essa questão da padaria de uma forma, inclusive, bem mais nobre. E eu estava falando para você no primeiro bloco que é fácil para eu entender como um industrial faz a sua planilha, faz o seu planejamento para vender um produto que custa R$20 mil, R$50 mil, ou até uma série de camisas que custam... Agora, o pãozinho é muito baratinho. Como é que é ser empresário de um produto cuja venda unitária é muito baixa para equilibrar, para você ter lucro? Aí vai um pouco da experiência que a gente tem e isso é um cálculo diário de tudo que a gente tem de fazer. Então, tem muitos preços, muitos itens que a gente já fornece que tem uma estrutura básica. Quando a gente pega itens diferentes e isso surge todo dia, se reposiciona, se faz cálculos novamente. Então, o nosso setor é muito dinâmico. Todo dia tem alguma novidade a ser feita, tanto de pão, como de doce, como de frios. Todo dia se cria alguma coisa diferente. Você tem que ficar... Como é que pesquisa isso? Como é que você vê? Você cria pela... Você usa a internet, usa Google da vida para ver o que está se fazendo numa boulangerie em Paris, alguma coisa assim? A gente está sempre ligado a novas tendências de mercado no mundo todo. Mas muita coisa se cria lá mesmo.
Então, hoje, uma tendência é de produtos com baixo teor de sal, baixo teor de açúcar. Então, isso nós estamos criando novos pães, isso em pesquisa com os próprios clientes, que vão dizendo que gostariam, gostaria de comer esse doce, mas esse doce é muito doce. Então, nós criamos hoje, nós temos um pão que é pão do coração, que é pão com ômega 3. O pão da mulher, que é pão com uma estrutura de colágeno. Então, nós estamos criando algumas alternativas de pães com saúde, com fibras, que atendem o público que vem falando para nós o que precisa. Ou seja, nesse sentido é a tal barriga no balcão, ou seja, contato com o público que te diz o futuro do setor, é isso? Não há outra maneira de trabalhar, a não ser que você monte uma rede e coloque 50 produtos e só venda aquilo. Mas se você pretende ter uma padaria ou um comércio que você atenda o melhor possível o seu cliente, você tem que estar em contato direto com ele. Você sempre teve? Você sempre foi esse seu negócio? Não, eu sou engenheiro civil, meu irmão que montou os negócios comigo era químico, faleceu faz 3 anos, e nós trabalhamos muito tempo cada um na sua área, até que nós vamos entrar no ramo de padaria. Por quê? Porque surgiu uma oportunidade, nós fomos fazer uma reforma numa padaria. Como engenheiro? Como engenheiro, aí conversando, surgiu a oportunidade, vimos que o negócio talvez fosse bom, ele se desligou da empresa dele, eu me desliguei da minha empresa e resolvemos entrar numa coisa. Graças a Deus foi muito bom, nós fizemos várias inovações no mercado, desde a primeira padaria, que foi a primeira padaria a fazer todo o seu maquinário e todas as instalações em aço, quando o normal era ser feito tudo em madeira. Quando na padaria Dengoz nós criamos o sanduíche a metro, tábuas de frios, tábuas de queijos, patês, que não eram coisas vendidas normalmente no setor de panificação. Você acha que nesse sentido, vamos dizer, o setor, as pessoas do setor, a maior parte, com parte do meu sangue também, português, ficaram defasadas e daí um olhar de fora que vocês tiveram e que deu esse gás? Foi exatamente isso que aconteceu. O próprio setor de panificação reconhece a Galeria dos Pães como uma grande inovação e uma mudança no setor. Porque o que acontecia antes é que se fechavam cada vez mais padarias. Quando nós abrimos a Galeria dos Pães, e graças a Deus ela se tornou um sucesso desde o começo, pela inovação do negócio, muitas pessoas viram que padaria também voltou a ser um bom negócio. Então, hoje, dificilmente você vê abrir alguma padaria, estão abrindo muitas, e todas grandes, todas com vários serviços aliados, todas com adega, todas com café da manhã, com sopa, um buffet de sopas. Então, não existe mais padarias as tradicionais, aquela antiga, né? Todas estão se modernizando de alguma maneira. Você serviu mesmo de parâmetro, de benchmark para elas? Com certeza. Hoje, quando há essas feiras de panificação, que normalmente são feitas em São Paulo, ou a própria feiras de supermercados, eu recebo muitos visitantes de todas as capitais, de cidades do interior, que vêm conhecer o nosso negócio. Você está aberto, você mostra... Totalmente. Eu tenho, né, quando tem essas feiras, nós criamos temos nutricionistas que ficam à vontade para esses clientes para botar todas as instalações, mostrar coisas. Sempre tem alguma novidade, sempre tem muita coisa para eles aprender e levarem para os seus negócios. Você citou uma questão que eu quero abordar agora. Você falou, nós colocamos nutricionistas. E eu citei na abertura a questão de meu pãozinho ter virado vilão. Quer dizer, eu detesto daquelas nutricionistas que chegam para mim e dizem, carboidrato, longe dele, afasta do pão. Vamos falar de saúde, de pão, de nutricionista logo depois de outro rápido intervalo. A gente já volta. Economia e Negócios de volta na nossa conversa com o Milton Guedes, proprietário da Galeria dos Pães, que ainda fica lá, com a barriga no balcão, ouvindo tudo que os consumidores têm para fazer inovações. 5.000 pessoas dias. Isso de segunda a sexta-feira. Porque sábado e domingo, normalmente o número passa de 6.500 pessoas ao dia. Ou seja... É duro, às vezes, achar um lugarzinho. Quando eu vou lá, também é difícil. Quando eu não acho, não faz mal. Eu faço uma bela compra, levo tudo para minha casa e a gente se diverte em casa também. Mas eu estava te falando que eu parei de ir nos médicos que ficam recomendando saúde, principalmente nutricionistas, que você disse que tem bastante lá na Galeria dos Pães, porque eles viraram e disseram, carboidrato é um inimigo, portanto, pãozinho virou inimigo. É verdade? O que admito de verdade nisso? Não, um pãozinho não pode ser declarado um vilão, visto que a quantidade desse pão que se come no Brasil,
mesmo em países da América do Sul, é uma das mais baixas. Enquanto o Chile consome 90 a 100 gramas de pão diário, nós consumimos 30, 32 gramas. Verdade. Na Europa, esse número passa de 200 gramas. Então, você pega países da Europa que você não vê populações gordas como se vê nos Estados Unidos, e lá se aproveita muito bem o pão. Então, ele não deixa de ser uma maneira de encarar o pãozinho como um vilão, não pode ser verdade. Agora, todo abuso em comida pode trazer alguma coisa. Então, não há aquela pessoa que só come sanduíche o dia inteiro, não é só por causa do pãozinho, é pelo que vai no sanduíche. Então, tem certos itens que precisa saber contrabalançar. Uma comida saudável e um pãozinho, não há nada que acompanhe melhor uma boa comida do que um pãozinho. Nada. Não precisa, às vezes, nem da boa comida, entre nós falando. Mas, além disso, você passou a introduzir em alguns itens o pãozinho com alguma coisa, é isso. O que também a indústria tem feito um pouco isso. Hoje tem pão com cereais, pão com ômega, não sei o que é isso. Exato, porque tanto a indústria como as padarias viram a necessidade de atender de uma maneira diferente o cliente. O cliente de padaria é o melhor cliente do mundo, porque ele vai todo dia na padaria. E alguém na casa de todo mundo vai na padaria vizinha, mais perto, e ele sempre procura alguma coisa, novidade. E hoje os pães, tanto os pães de fibras, como os pães com mais sabor, são procurados. Então, nós temos pão australiano, que é um pão que tem com cacau. Então, temos com fibras. E esses pães são muito procurados pela alternativa de se ter pães diferentes. E também procurando um bem-estar. Quando você fala desses outros produtos, eu imagino uma gama de fornecedores tua monstruosa, né? Quantos... Para ter esses itens todos, esse volume, quantos fornecedores? Em torno de 1.800 fornecedores. Gente, é um então, e sendo que aproximadamente 400 fornecedores são só para parte de indústria, tanto panificação como confeitaria. E esse será o caminho da galeria? Quer dizer, é ficar ali e fornecer para outros, ou é expandir como um rede ou algo do gênero? Não, não há interesse em expandir como rede. Há interesse em ampliar a nossa loja no tamanho dela e talvez na área de produção, para poder atender um público talvez maior nos dias que ficam mais concorridos, vamos dizer. E poder atender outros mercados, como clubes, escolas, de uma maneira mais satisfatória em volumes maiores. Ou seja, nesse caso você não precisa da área, você precisa da área ali para fazer essa expansão, não? Não, se for dependendo da maneira que se faz do produto, pode ser feito em alguma outra unidade. O que a gente procura, por exemplo, tudo que se vende lá tem que ser feito ali mesmo para não ter transporte que encarece o produto e ter a coisa o mais fresca possível naquele momento. Então, dificilmente vai chegar na Galeria dos Pães e não ter algum tipo de pãozinho saindo naquele horário. Instante que a gente está Então, pãozinho francês a gente solta mais ou menos a cada 10, 15 minutos. E os outros pães vão saindo de fornadas quase que diariamente, cada uma hora e meia. Obrigada a você que esteve nos acompanhando.